Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos carregarem de injúrias, quando rejeitarem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Lucas 6:22. Meta do mês: desenvolver os sentimentos de justiça e dever. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que fizessem a nós. É a expressão da mais completa caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: dever perante o próximo, desejar aos outros o que quereria para si mesmo. Sugestão para sua prece diária: prece rogando ao anjo da guarda o desenvolvimento do sentimento de humildade. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante rogar a Ti o desenvolvimento da humildade, da serenidade, do equilíbrio, para que possamos, no decorrer do nosso dia, da nossa semana, estarmos sempre ligados a Ti, Jesus. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, agora de manhã, em nossa casa espírita, nós teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, o tratamento espiritual, a evangelização com as crianças, com os jovens e com os adultos, e também a distribuição da sopa fraterna. Vem trabalhar com a gente, vem estar conosco nessa festa do Evangelho. E no finalzinho da tarde, às 4h30, nós teremos a aula da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então, vem estudar conosco. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Hoje nós vamos para a 8ª mensagem referente a este capítulo e este versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Crenças. Declara Allan Kardec. A crença é um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposto. E ousamos acrescentar que isso ocorre porquanto cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Não seria justo violentar o cérebro da criança ao peso de indagações filosóficas, porque lhe não aceitemos as convicções infantis. Faz-se imperioso ouvi-la com paciência, guiando-lhe os raciocínios para os objetivos da lógica. É crueldade censurar o náufrago porque se agarre à tábua lodosa, provisoriamente incapaz de partilhar-nos a embarcação confortável. Em vez disso, é forçoso que lhe estendamos o concurso fraterno. Excessos dogmáticos, lances de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância e injúrias teológicas
podem ser hoje considerados por enfermidades das instituições humanas destinadas a desaparecer com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo, embora constituam para todos nós, os espíritas cristãos, encarnados e desencarnados, constantes desafios a mais amplo serviço na sementeira da luz. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um, conforme as próprias obras, que Deus é o infinito amor e a justiça perfeita, e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Todavia, todavia, conquanto sustentando a fé raciocinada nos alicerces do livre exame, cabe-nos, sem qualquer atitude louva-minheira, para com os tabus e preconceitos que ainda enxameiam no campo religioso da terra, o dever de clarear o caminho dos nossos irmãos de humanidade, em bases de auxílio, uma vez que o Criador concede à criatura os meios indispensáveis para que efetue por si mesma a própria libertação. É por isso que Jesus proclamou: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Não disse o Mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens, mas dando a entender que a verdade é luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um. Afirmou simplesmente: conhecereis. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Justiça Divina, da editora FEB, capítulo 75. Meus amigos, essa comunicação de Emmanuel traz grandes reflexões para nós. É importante a gente perceber que, em muitos momentos, ou ainda não conhecemos a verdade. A partir do momento que nós ofendemos, injuriamos os grupos religiosos que pensam diferente de nós não ainda aprendemos a verdade do Cristo. Ainda não conhecemos a verdade. E não somente os grupos religiosos, né? As filosofias de vida, quando a gente desrespeita, critica a todos, o que nós temos que fazer? A vontade do Pai. A vontade do Pai consiste em quê? Como nós vimos há pouco na agenda de reforma íntima de hoje. Fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós. A partir do momento que nós tivermos esta frase de Jesus gravada em nós, nós vamos respeitar os outros. Nós não iremos ofender os outros. É claro que, com exceção, há aqueles grupos que massacram, que agridem, que utilizam de meios que possam causar danos às pessoas. Então, esses grupos devem ser criticados e até denunciados, né? Mas nós não podemos, em nenhum momento, por questões religiosas, dizer que a outra igreja, que outro grupo, que tal situação não é grupo cristão, né? Então, nós temos que sempre respeitar as crenças religiosas. Hoje, no Brasil, nós temos diversos tipos de grupos religiosos.
Só para você ter uma ideia, por exemplo, se realmente nós vivêssemos firme na igreja X, nós não faríamos tantas igrejas. Por que que todos os dias há grupos religiosos novos, igrejas novas, templos novos? A mesma coisa se aplica a diversos grupos espíritas. Há grupos espíritas que seguem as determinações da Federação Espírita, há outros que são autônomos, como a nossa casa, por exemplo, nós seguimos o método utilizado pelo movimento Concafras. Então, é diferente um pouquinho. Então, cada grupo segue um determinado tipo de que mais se adequa. E dentro desse contexto, nós não podemos dizer que o nosso grupo é que vai salvar. O nosso grupo é que vai chegar no céu. Estamos equivocados quando assim agimos. Inclusive em nossas pregações, em nossas palestras, quando nós denegrimos grupos religiosos. Todos os grupos religiosos, se nós formos estudar cada um deles, nós vamos perceber que são grupos que fazem a caridade, que fazem aquilo que Jesus pediu para fazer. E às vezes nós ficamos no nosso casulo, a gente não é capaz de desenvolver nenhuma ação caridosa e criticamos aqueles que fazem. Então nós temos que ter muita cautela em nossas conversas, em nossas falas. O Emmanuel traz para nós aqui uma reflexão, porque os excessos dogmáticos que são impostos no decorrer dos anos por diversos grupos religiosos, as questões né, o fanatismo, as opiniões prepotentes, as medidas de intolerância, de injúrias teológicas, tudo isso são transtornos da religião. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Nada. Muitas vezes nós queremos, na verdade, que as pessoas encaixem dentro de uma caixinha que nós moldamos. E aí elas têm que seguir aquele modelo de caixinha ali. Se elas gostem ou não gostem, elas vão ficar dentro daquela caixinha. E isso vai trazendo uma infelicidade tão grande nas pessoas. E a gente vai impondo nelas o nosso ponto de vista, o nosso fanatismo, os excessos dogmáticos que não tem muitas coisas, não tem mais sentido nenhum, mas a gente cria essas questões. E nos apegamos mais nos pendulicários da religião do que de fato na essência do evangelho. Então a gente prioriza demais as coisas que são externas, mas esquece da essência do Evangelho de Jesus. Qual é a essência do Evangelho de Jesus? O amor. Fazer o bem. E aí, muitos grupos religiosos, na sua maioria, fazem o bem. E não precisa ser cristão. Essa ideia de que tem que ser cristão para ser salvo, não, nós estamos equivocados. Tem que fazer a vontade do Pai. Lembra de Jesus quando os apóstolos chegaram nele e falaram: Jesus, tinha um pessoal ali falando em teu nome, expulsando o demônio em teu nome, e nós repreendemos porque eles não fazem parte do nosso grupo. Lembra dessa parte? Então, e que lembra da fala que Jesus disse a eles? Então, meus amigos, quando a gente quer centralizar, achar que nós somos os preferidos, nós estamos não nós ainda não entendemos o Evangelho de Jesus. Nós ainda não conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então, quando a gente quer ser dono
A gente não conheceu a verdade. Por isso, a verdade é fazer a vontade do Pai. Seja você espírita, do candomblé, da Umbanda, católico, evangélico de A ou B ou C, das igrejas protestantes tradicionais, seja judeu, seja muçulmano, budista, taoísta, seja o grupo religioso que você esteja, fazer a vontade do Pai. Esse é o mandamento de Jesus. E o que é fazer a vontade do Pai? Amar, fazer o bem. Então vamos orar, meus amigos. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante agradecer por esta semana, pelas conquistas que cada um de nós desenvolveu intimamente, agradecer pelas dificuldades que passamos, pelos entraves que também serviram de amadurecimento, que serviram para nós de momento de ajuste e de reforma íntima. Bondoso Jesus, nós queremos pedir por todos os líderes religiosos, de todas as denominações e grupamentos religiosos, que todos nós, Jesus, possamos fazer a vontade do Pai, que é amar, que é perdoar. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.